Reverendo Diácono Sandoval, ouvintes da Cacó FM, Ibicaraí Web Rádio e Sul Baiana. Hoje celebramos o 22º domingo do tempo comum. Iniciamos o mês de setembro, mês da Bíblia, mês dedicado às Sagradas Escrituras, que temos como tema para esse mês: porei em vós o meu espírito e vivereis. Também hoje foi instituído pelo Papa Francisco o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. De fato, esse é um tema que atinge a todos, sobretudo a nós, que vivemos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, buscamos todos os dias lutar para promover a vida. E como promover a vida se não cuidar do meio ambiente? Como promover a vida se não cuidar daqueles que estão sendo atingidos pelas catástrofes? Brasil, sobretudo, nesse período, nós temos acompanhado nas notícias, tem lugares que está muito seco e o fogo tem dominado as regiões. Muitos animais têm morrido e muitas famílias também estão ficando em situações muito difíceis. O que nós podemos fazer daqui de Bicaraí para ajudar essas pessoas? O que o Papa Francisco pode fazer lá de Roma para ajudar essas pessoas? Todos nós, num só grito de socorro, nos voltar para aquele que detém o poder de controlar todas as realidades. Levar com seriedade esses apelos que a igreja faz. Porque nós corremos o sério risco de tudo isso aqui ser apresentado, nós escutarmos e depois continuar levando a nossa vida de qualquer jeito. Está tudo bom para mim, é o que importa. E isso chama-se egoísmo, pecado do egoísmo. Para nós cristãos, não basta estar bom só para mim. Eu preciso buscar um ambiente bom para mim e minha família, mas também para todos. Somos todos irmãos. Então, a dor e o sofrimento do outro deve também chegar a mim. Precisamos ter a empatia. Precisamos nos aproximar das pessoas. Precisamos sentir a dor do outro. Nas Sagradas Escrituras, chama-se compaixão. Precisamos ter compaixão. E por isso, então, em um pequeno gesto, nós contribuímos para a conservação e para com cuidado com a criação ou para a destruição. Dentro da nossa casa, a maneira como você seleciona o seu lixo e descarta, você está colaborando para o bem ou mal da criação. Precisamos apenas tomar consciência e refletir sempre os nossos gestos, as nossas atitudes e as nossas ações. É necessário, caríssimos irmãos e irmãs, estarmos atentos. Em nossa paróquia, em nossa comunidade, em nossa cidade, município, já passamos por momentos difíceis. Não sei se vocês lembram, tivemos pouco tempo uma crise hídrica aqui. Faltou água. Não tinha água potável, não tinha água nas torneiras.
como foi sofrido para todos nós. Como foi ruim. Então, o que é que está acontecendo? Se nós cuidássemos das nascentes, essa falta de água não aconteceria. Às vezes, existe um outro pecado que ajuda a destruição da nossa criação, que é o pecado da ganância. Por causa da ganância, se destrói a natureza. Em busca de ganhar muito dinheiro, se destrói aquilo que é primordial para a vida. E caríssimos irmãos e irmãs, o dinheiro não compra a vida. O dinheiro não compra a vida. Tem coisas que são dons de Deus e que Ele deixou para toda a humanidade. E por causa dessa realidade que nós estamos vivendo, uma busca desenfreada pelo ter, as pessoas estão se apropriando dos bens que são bens da humanidade, que são bens reservados a todos. Todos têm direito à água, todos têm direito à moradia, todos têm direito à alimentação, mas as pessoas estão se apropriando. E aqui me faz lembrar uma situação terrível. Tem muitas pessoas que se aproveitam das crises para explorar. Quando faltou água, as pessoas vendiam 1.000 litros de água por 200, 300 reais. Exploração, explorando daqueles que já estão vivendo no sofrimento. Por isso o grito da igreja, o grito do Papa Francisco, quando nos convida a rezar a um dia mundial de oração pelo cuidado da criação, é para que todos nós cristãos possamos tomar consciência de que se não cuidarmos do planeta, não cuidarmos do meio ambiente, todos nós perecemos. Todos nós perecemos. E depois devemos pensar o que queremos deixar para as futuras gerações. Que mundo, que ambiente nós iremos deixar para as futuras gerações. Então nós precisamos pensar em nós e pensar também naqueles que estão vindo. Precisamos cuidar. E esse cuidado passa, caríssimos irmãos e irmãs, de uma consciência cristã. De uma consciência cristã. Na reunião do Conselho de Pastoral, eu refletia e fazia justamente essa pergunta, né? Hoje em dia, nós estamos percebendo que as pessoas estão um tanto mais aplicadas em busca da salvação eterna. Estão se dedicando, estão rezando mais, estão acordando 4 horas da manhã para rezar. Milhares e milhares de pessoas estão rezando. Isso é muito bom. Nós precisamos cuidar da nossa vida eterna, do nosso futuro na presença de Deus. Mas nós não podemos negligenciar com o mundo que nós iremos deixar para as futuras gerações. É preciso que haja um equilíbrio. E aqui está o verdadeiro equilíbrio do homem de fé. Eu construo a minha caminhada para o céu, inserido nessa realidade terrestre, onde eu cuido da minha alma, mas eu cuido também do ambiente. A igreja no Brasil e na América Latina chama isso de fé em vida. Preciso colocar em prática aquilo que nós cremos e exercer esse cuidado. Por isso hoje, meus amados irmãos e irmãs, na carta de São Tiago, ele vai justamente nos advertir: sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós escutamos a palavra de Deus, mas essa palavra que nós escutamos, precisamos colocar em prática. Precisamos transformar a palavra de Deus em vida, em ação. Por isso devemos nos perguntar: estamos atentos a essas realidades?
Por outro lado, nós encontramos no livro do Deuteronômio, primeira leitura de hoje, mais um ensinamento importante acerca de guardar os mandamentos do Senhor. É preciso guardar os mandamentos do Senhor. E quais são os mandamentos? Vocês pegaram os 10 mandamentos, destrinchá-lo, refletiram, vocês irão lá perceber que os 10 mandamentos estão justamente orientando o povo de Israel a como viver na terra prometida, colocando em prática, respeitando as realidades e vivendo sempre mais essa relação para com Deus e para com o outro e também para com a criação. Por isso, os 10 mandamentos, as leis, os decretos, orientavam o povo para a vida e não para a morte. Mas quando Jesus chega, meus queridos irmãos e irmãs, encontra-se com os mestres da lei, os fariseus, que davam uma nova interpretação a essas leis, davam uma nova interpretação a esses decretos, ensinamentos, e começou a colocar um fardo nas costas das pessoas. E observavam tudo o que eles faziam. E Jesus surge justamente nesse contexto e começa a adverti-los e também nos adverte hoje acerca dos ritualismos sem vida. Os ritualismos que nos afastam do sagrado e nos afastam da verdadeira prática de cristãos. Por isso Jesus orienta justamente aos seus discípulos e àquela multidão quando diz: vem mais para perto. Jesus chama para perto de si e exorta: escutai todos e compreendei, o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Os fariseus tinham uma preocupação exacerbada em lavar as mãos, em lavar os copos, em lavar os pratos, tudo isso com medo de se tornarem impuros. Não podia chegar da rua em casa sem antes tomar um banho para sentar à mesa por medo das impurezas. E Jesus disse: essas coisas não nos tornam impuros. O que torna impuro é a maldade no coração do homem, é o que sai de dentro de si. E Jesus aqui apresenta uma série de coisas que vem tornando o ser humano impuro e que muitas vezes nós também nos encontramos nessa realidade. Talvez não no rigorismo dos fariseus, na prática de lavar o copo, de lavar as mãos, de tomar banho, de se purificar exteriormente. Talvez nós não somos tão, nesse sentido, fiéis a essa realidade. Mas, por outro lado, desprezamos também aquilo que devemos nos proteger para que não nos tornemos impuros aos olhos de Deus. Por isso, então, amados irmãos e irmãs, toda a liturgia hoje nos convida a fazer um exame de consciência, a olhar para nós mesmos, para o nosso interior e nos confrontar diante de Deus, e nos perguntarmos: o que tem me tornado impuro? O que tem me tornado indigno da presença do Senhor? E onde e como eu posso corrigir essas realidades? E nós sabemos, caríssimos irmãos e irmãs, que a igreja nos ajuda, a palavra de Deus nos ajuda, Cristo na Eucaristia nos dá força, mas a decisão de mudar é de cada um de nós. A decisão de abandonar essas realidades de impureza é pessoal. É você que, olhando para Jesus, para o projeto de vida feliz que Ele tem para a sua vida, que você toma a decisão: a partir de hoje eu vou mudar. A partir de hoje eu vou abandonar essa prática que não convém com aquilo que Deus tem para a minha vida. E quando você decide abandonar essas práticas, mesmo que sejam pequenininhas, você começa a sentir no seu coração algo diferente. Você consegue sentir na sua vida algo diferente, porque você está se libertando de realidades que lhe tornam indigno de estar na presença de Deus. E precisamos, todos os dias, fazer um exame de consciência
e nos perguntarmos: hoje eu consegui me afastar um pouco mais dessas realidades que têm me tornado uma pessoa indigna de estar na presença do Senhor? E assim então, caríssimos irmãos e irmãs, vamos construindo a nossa história, vamos construindo a nossa caminhada e ascendendo sempre mais nesse projeto de santidade. Papa Francisco escreveu um documento fantástico falando sobre a santidade no mundo atual. Ele vai dizer isso, né? A santidade não é só para os bispos, os padres, papa, não. A santidade é um chamado para todos. E um exemplo que ele apresenta no seu livro, dizendo: olha, uma senhora está indo ao supermercado, e ela chega ali no supermercado, encontra com a sua vizinha, e a sua vizinha começa a falar mal de uma outra pessoa, e ela decide: não, eu não vou falar mal de ninguém. E ela então silencia aquela conversa e volta para casa com a firme decisão de não mais falar da vida dos outros. Ele diz: esse aí é um ponto para aqueles que desejam a santidade. Renunciar a essas coisinhas do cotidiano que lhe impede de se tornar uma pessoa mais santa. E ele dizia um outro exemplo: quando essa senhora pode estar chegando em casa e o seu filho, seu neto está desejoso de escutá-la, e ela tira um tempo para ficar ali com toda a paciência e escutar aquela criança e ensiná-la um pouco mais sobre a vida. Ali também está um gesto que favorece a sua santidade. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, a santidade, ela se dá no cotidiano da vida, na vivência, no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, sempre buscando fazer uma avaliação das suas ações e confrontando com a palavra de Deus e escolhendo sempre ficar com aquilo que é bom, com aquilo que verdadeiramente lhe torna uma pessoa digna, lhe torna uma pessoa leve, te torna uma pessoa cheia da graça de Deus. Por isso as advertências na liturgia de hoje nos chama a um verdadeiro exame de consciência, e durante essa semana nós iremos escutar muito sobre esse evangelho, desse grande dilema: o que é puro e o que nos torna puro, ou o que nos torna impuro. E ainda iremos escutar nas bem-aventuranças, quando Jesus vai dizer: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Então é lá no coração, no centro do ser humano, que deve estar a verdadeira pureza, purificar os nossos corações da inveja, da maldade e de tantas outras coisas que não condizem com o projeto de Deus. E assim então, tenho certeza que nós iremos viver sempre mais uma vida tranquila, uma vida feliz aqui na terra, e quando o Senhor nos chamar, nós seremos dignos de entrar no céu. Por isso, busquemos viver sempre mais a nossa vida, trilhando esse caminho de santidade, escutando os conselhos da palavra de Deus e, sobretudo, como São Tiago nos diz hoje, colocando em prática. Não sejamos meros ouvintes da palavra de Deus, mas coloquemos em prática tudo aquilo que está na palavra de Deus, para que nos tornemos verdadeiramente o povo eleito do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.